Reações inorgânicas são reações que ocorrem com substâncias que não possuem o elemento carbono, as substâncias inorgânicas. Basicamente, são 4 os tipos de reações inorgânicas: adição, substituição, decomposição e deslocamento. Podemos falar ainda em reação de óxido-redução, reação que possui reversibilidade e leva a um equilíbrio químico, e há reações onde há liberação ou absorção de calor. E aí então classificamos a reação como exotérmica ou endotérmica. A reação de adição ocorre quando 2 ou mais substâncias levam à formação de uma única substância. É como se as substâncias iniciais se somassem para formar uma terceira. A mais comum é a reação do hidrogênio com o oxigênio, formando água. Na reação de substituição, 2 substâncias compostas formam outras 2 substâncias compostas. Um exemplo muito comum é de um ácido com uma base. Quando o HCl encontra o NaOH, eles formam o NaCl mais água. O cátion da primeira substância se une com o ânion da segunda substância, formando, neste caso, água. O ânion do HCl se une com o cátion do NaOH, formando o sal de cozinha. Para podermos determinar se ocorrerá a reação química quando se trata de uma substituição, temos que fazer o seguinte: um dos produtos tem que ser, veja bem, uma destas 3 coisas: ou menos ionizado, ou mais volátil, ou então menos solúvel do que os reagentes. Por exemplo, nesta reação forma-se nitrato de sódio. Veja o exemplo da reação entre nitrato de chumbo e iodeto de sódio. Forma-se aqui o iodeto de chumbo 2. O iodeto de chumbo 2 é insolúvel na água. Então, partindo-se de reagentes que são solúveis, obtemos um produto insolúvel. Isso é o tipo da coisa que faz você ter certeza de que uma reação de dupla troca de fato ocorre: a formação de um produto insolúvel. Visualmente, você perceberá uma precipitação. Alguém vai para o fundo do pote onde está ocorrendo a reação. A formação de uma substância volátil, ou até mesmo uma substância gasosa, o que é visual, também indica a reação química, pois você parte de substâncias que não são voláteis, ou num caso mais extremo, parte de reagentes que não são gasosos e forma uma substância gasosa. Então fica nítido que se formou uma substância diferente. É assim que se verifica a presença de produtos, novas substâncias e, portanto, a ocorrência de uma reação química. Numa reação de decomposição, uma substância é separada em 2 ou mais. Temos aqui 4 exemplos. Repare o HCl se decompondo em hidrogênio e cloro. Nos 3 primeiros casos,
temos a decomposição da substância nos elementos que as formam. No quarto caso, o carbonato de cálcio se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono. A reação de decomposição pode ser também chamada de reação de análise. Temos aqui, então, um caso bastante simples de ser identificado. E a reação de deslocamento? Veja bem, é quando uma substância simples, aquela formada por apenas um elemento, encontra uma substância composta. Aí pode ou não ocorrer o deslocamento. Vai depender da reatividade daquele cara que está como substância simples. O ferro, por exemplo, é mais reativo do que o elemento hidrogênio que ele vai deslocar nesta reação que você vê neste exemplo. Por isso essa reação de fato ocorre. O ferro desloca o elemento hidrogênio, vai, portanto, ser agora o par do cloro, formando cloreto de ferro 3 e liberando a substância hidrogênio na forma gasosa. Isso é um deslocamento. Também é chamado de simples troca, porque apenas uma parte da substância composta é trocada, diferentemente da dupla troca. E este é o quarto caso de reação inorgânica. As outras classificações para reações inorgânicas são subclassificações. Toda reação inorgânica se encaixa primeiramente num destes 4 primeiros casos. Depois é que podemos analisar se, além disso, trata-se de uma oxidorredução. Em termos de energia, classificamos em reação exotérmica e endotérmica, mas isso são outras classificações. Portanto, agora podemos verificar um exercício sobre o assunto. Qual das reações abaixo é de síntese? Alternativa A, HCl mais NaOH, o que dá NaCl mais água. Temos duas substâncias compostas formando outras duas compostas. Isso é uma dupla troca. Alternativa B, sódio com ácido bromídrico, formando brometo de sódio e hidrogênio. Repare que o sódio desloca o hidrogênio, entrando em seu lugar e deixando o hidrogênio solto para formar a substância simples H2. Isso é um deslocamento ou simples troca. Na alternativa C, encontramos de fato uma síntese, onde hidrogênio mais oxigênio formam H2O. É a reação de formação da água, reação de síntese da água. Isto sim é uma síntese. Portanto, a resposta é a letra C. Devemos perceber também que na letra D encontramos uma reação de decomposição. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.